Coríntios, 2 Coríntios 13, amém? Vamos ler juntos em pé, vamos nos colocar em pé, vamos ler juntos. É bom que você já não precisa fazer agachamento na academia hoje, quando você for. Você vai ser que você vai sair do culto hoje, você vai direto para a academia, para ficar em forma, para ficar abençoado. Maravilha. A palavra do Senhor diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Um versículo só, acho que a gente consegue ler ele juntos com bastante firmeza, né? Vamos ler juntos da tela, porque a gente tem uma versão única. Vamos lá, no 3. 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Só vocês. Só os homens. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. As mulheres. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Mais uma vez, todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Se assente aí e diga para quem está mais bonito do seu lado aí, diga aí: lugar de convergência. Isso. Diga para o outro também que você acha que não está tão bonito assim. Pode falar para essa pessoa também. Diga aí: lugar de convergência. Lugar de convergência. Graças a Deus. Aleluia. Bênção. Queridos, eu quero começar a aproveitar o ensejo do jejum, que estamos focando em sermos guiados pelo Espírito. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu quero abordar esse assunto um pouquinho, falar um pouco sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo também. O texto é um texto que, na sua superfície, ele é um texto bem comum, porque, na verdade, Paulo está apenas se despedindo da igreja em Corinto. Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja, e para aqueles que talvez não estejam tão familiarizados com a Bíblia assim, quando a Bíblia diz primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, o que esse texto basicamente são cartas que Paulo, que era um apóstolo, ele escreveu do próprio punho para um grupo de irmãos que viviam numa cidade chamada Corinto. E é assim com a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, a carta aos Colossenses. É tudo carta que ele escreveu e mandou para esse grupo de pessoas que se reuniam nessas cidades. E essas pessoas reunidas recebiam essa carta e liam uns para os outros, liam em voz alta e eram edificados a partir disso. Essas cartas, então, elas foram encontradas e foram traduzidas e foram organizadas, e hoje o compêndio do Novo Testamento é em grande parte composto por essas cartas que foram escritas por apóstolos para irmãos que estavam congregando em cidades longínquas, porque naquela época não tinha como chamar o Paulo no WhatsApp e mandar um zap para o Paulo e falar: Paulo, e aí, a gente tem umas perguntas aqui, explica para a gente isso e aquilo. Não tinha facilidade. Então, o que eles faziam era, Paulo enviava cartas. Quando ele sabia que estava alguma coisinha acontecendo, ele mandava uma carta para ajudar a doutrinar a igreja, a corrigir a igreja, a orientar a igreja do Senhor, que estava nessas cidades longes. E essas cidades eram cidades que Paulo mesmo já tinha visitado, porque ele fez 3 viagens missionárias diferentes. Então ele ia nas cidades, plantava uma igreja, as pessoas se convertiam, e aí ele ia embora e ele designava alguém e dizia: agora você cuida aqui, essa é uma congregação dos santos, essa é uma comunidade de discípulos de Cristo, e eu vou mandando cartas para vocês serem municiados de informação e protegerem a fé de vocês. Quem está entendendo aí, diga amém. Então a carta aos Coríntios, essa é a segunda carta que Paulo escreveu. Ele só escreveu 2, pelo menos que consta nas escrituras sagradas. Ele escreveu essas 2, e essa era a segunda, e portanto esse é o último versículo dessa carta. E ele está basicamente dizendo tchau.
É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma... Como é que fala em português, Jussara? Em inglês seria um pleasantry. É quando você não é uma saudação, mas uma saudação para o fim. Como é que fala? Uma cordialidade. Obrigado, pastor Rony. Uma cordialidade, mas tem outra palavrinha, que é basicamente a saudação, porque a saudação é você dar o oi, né? É a saudação de saída, digamos assim. É uma cordialidade. Paulo estava sendo cordial. É como você escrever um e-mail. E aí chega no finalzinho, você diz o quê? Você diz best regards, ou sincerely, e você escreve uma cordialidadezinha, vírgula e a sua assinatura embaixo. É basicamente o que Paulo está dizendo. Paulo está fazendo a cordialidadezinha dele para assinar embaixo, e ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Bênção, glória a Deus. Na superfície é só isso. Mas eu quero cavar um pouquinho aqui para a gente aprender um pouco mais sobre o que o Espírito Santo intencionou por trás dessa cordialidade de Paulo. Porque eu acho muito poderoso o que Paulo se referiu, e não foi por acaso. Quem sabe que Deus não faz nada por acaso? Amém? Cada vírgula das Escrituras Sagradas um motivo, tem uma razão, e reportam para nós uma mensagem do Senhor. Então, o meu intuito hoje é desvendar isso para você hoje aqui. Então, Paulo está falando primeiro sobre a Trindade, ele está falando sobre Deus, e ele coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo em de igualdade, ou seja, eles não são inferiores um ao outro, nenhum é melhor do que o outro, ou mais poderoso um do que o outro. Os três existem em mesma essência e no mesmo plano, apesar de terem ministérios diferentes. No revelação de Deus à humanidade, eles se revelam de formas diferentes, mas eles são iguais, eles existem em perfeita comunhão. Diga essa palavra comigo, diga perfeita comunhão. Aí ele então mostra, ele fala o seguinte: de cada um dessas três pessoas da Trindade, eu quero declarar algo dele para você. Então ele basicamente está fazendo uma oração, ele diz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Então, em primeiro lugar é graça, diga comigo, graça. Graça é favor imerecido. Graça é algo que recebemos sem que façamos algo em troca. Graça é favor imerecido. Todos nós precisamos da graça de Deus. Quem reconhece que precisa de graça? Amém? A graça é de graça. E é maravilhoso, porque a graça é o que nos habilita diante de Deus. Sem a graça não somos habilitados. Sem a graça não temos acesso. Sem a graça não temos uma via de acesso ao Senhor. A graça é o que nos habilita. Diga comigo, habilita. Habilitação, como habilitação para dirigir. Muita gente até dirige sem habilitação, mas se você for parado dá problema, dá uma zebrazinha, não dá? Então a habilitação é uma autorização para que você faça uma determinada atividade, ou que você tenha acesso a um determinado lugar. Da mesma forma, a graça é o que nos habilita a entrar na presença de Deus, porque sem a graça seríamos mortos. Tanto que Paulo fala, Senhor, eu estou com um espinho na carne aqui, tem um negócio me incomodando. Eu tenho um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear o rosto. Então, Senhor, me livra desse espinho na carne, tira essa tentação, tira esse problema. Aí Deus vira para Paulo e fala, Paulo, é o seguinte, não vou tirar espinho coisa nenhuma não. Esse espinho é para que você continue dependendo da minha graça. Então eu não removo o espinho, o que eu te dou graça para você lidar com ele, e a minha graça te basta. A graça é o que nos qualifica diante do Senhor. Será que alguém pode dar um aplauso ao Senhor pela graça de Jesus? Em segundo lugar, ele fala sobre o amor de Deus, o amor do Pai. O amor que aqui nesse texto é a palavra grega ágape. Um amor fraterno, amor de boa vontade, de benevolência. Amor incondicional. Se a graça é de graça e o amor é incondicional, tanto a graça quanto o amor, nós não precisamos fazer nada para receber. Amém? Porque não tem como você pagar a graça, e não tem como você merecer o amor,
Porque o amor é incondicional. Ou seja, independente das condições, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente do que você falou ou deixou de falar, independente do lugar que você foi ou deixou de ir, independentemente de quem você é ou quem foi, Deus te ama com a mesma intensidade que amou todos os seus filhos. Ele te ama. Vira para quem está do seu lado. Se você tem essa liberdade, pega na bochecha dele e fala: ei, que coisa de bonitinha de Jesus. Você é amado pelo Pai. Quem é amado pelo Pai aí, joga a mão para cima e diga aleluia. Vira para quem está do seu lado e diga: o pastor Diego está de jejum, mas ele está a todo vapor. Aleluia. Então o amor é incondicional. Agora nós temos uma terceira coisa, que é o Espírito Santo. O que temos do Espírito Santo? Aí ele diz: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Diga-me comunhão. Interessante a respeito de comunhão é que comunhão não é dada. Comunhão é desenvolvida. Os outros dois são concessões. O terceiro não é uma concessão. O terceiro é uma oportunidade de desenvolvimento. Porque graça, eu posso te dar graça, né? Digamos que o Ronan pegou $10 emprestado comigo. Eu dei esse exemplo no primeiro culto. No segundo culto, é você que vai me emprestar. Eu pego $10 emprestado do Ronan. E aí chega na semana que vem, eu vou pagar ele, o Ronan vai virar para mim e vai falar: já estou profetizando. O Ronan vai virar para mim e vai falar: não, pastor, não precisa pagar não, está tranquilo, está de boa. Eu te estendo a minha graça. Eu fui um receptor da graça do Ronan. Quem está me entendendo? Quem está entendendo, amém? Então graça eu recebo. Eu não preciso consentir para receber graça de alguém. Eu não preciso concordar. Graça eu recebo simplesmente. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Meu Deus do céu, não sei se você percebeu, mas Deus já está falando. Segundo é o amor. O amor também. Eu recebo amor. Por exemplo, esse menininho aqui, esse pedacinho de gente, esse menino não sabe nem falar direito, mas ele já recebeu amor. Ele tem amor incondicional, meu e da mãe dele. Incondicional, porque ele não fez nada para merecer. Eu, Sandra, é pirracento, não obedece e nunca me deu um presente. Eu, Sandra, esse menino nunca me deu um presente, mas eu amo esse menino. Amo esse menino. Amo. Como que ele recebe amor sem consentir? Ele não consentiu, ele não concordou, ele não fez uma aplicação, ele não teve credit check. Nós não verificamos o background dele, nada, não fez aplicação nenhuma. Ele só nasceu e é amado. Porque o amor é uma concessão. Agora, comunhão não. Comunhão é necessário reciprocidade. Diga comigo, reciprocidade. Reciprocidade, o ato de ser recíproco, é a reação que você tem mediante a ação ou atitude de alguém. É você devolver com a mesma intensidade aquilo que recebeu. Quem está me entendendo? Ou seja, comunhão requer reciprocidade. Comunhão requer acordo, requer concordância. Comunhão requer vontade e requer desenvolvimento. Diga-me, comunhão. Meu Deus do céu. Por exemplo, para você ter comunhão, você não vai ter comunhão comigo do dia para a noite apenas. Você estabelecer relacionamento, amizade, requer um tempo. Quem está me entendendo? Como é que é o seu nome, brother? Com a barba feita no esquema, no grau aí. Como é que é o seu nome, fera? Hã? Como? Nelson. O Nelson e eu não nos conhecemos. Gente boa, camarada do cabelo chique, tudo e tal. Depois você ora por mim. Isso chama inveja, tá? Chama inveja. O Nelson e eu não temos comunhão, não temos. E não tem como sair do culto aqui, ir lá para casa do Nelson, abrir a geladeira dele. E aí, Nelson, e aí, vamos tomar o quê? E tudo e tal. Ele vai chamar a polícia para mim. Pelo menos eu chamaria para você.
Seu Maria não, pode ir lá para casa, fica à vontade. Nem casa. Jesus. Misericórdia. Se levante, presta atenção não, se levante. Então eu e o Nelson, nós não temos comunhão, ainda, vamos jogar muita sinuca junto nós dois ainda, você vai ver. Eu e o Nelson, nós não temos comunhão ainda, não temos ainda, porque isso é desenvolvido. Então, à medida que nós nos conhecemos, nos relacionamos, aí sim, daqui uns dias o Nelson vai estar lá em casa, estou comendo churrasco, assistindo o jogo do Mengão. Maravilha. Mano, é Flamengo ou não? Vem cá, então vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço, pelo amor de Deus. Dê um aplauso, é só Deus que faz isso. É só Deus que faz um negócio desse. É de Deus ou não é de Deus? Jesus, esqueci. Eu esqueci até da mensagem. Jesus, toma conta. Então, o meu ponto é o seguinte: comunhão se desenvolve. Quem está entendendo isso, diga amém. Então precisamos compreender isso. E é poderoso porque essa comunhão não é algo novo. Não é algo que Deus está revelando agora. Que o Espírito Santo deseja ter comunhão, nutrir comunhão. Não é novo. Essa busca do Senhor por comunhão com os seus filhos, ela é antiga. Desde a criação, Deus está buscando comunhão com o seu povo. Me ajuda, Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver isso um pouquinho então, vamos ver um pouquinho, porque a gente precisa compreender, amados, que o desejo do Senhor é ter comunhão conosco. Por isso que a mesa é um símbolo tão poderoso no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. Na Bíblia toda, a mesa é um símbolo tão importante, porque a mesa é símbolo de comunhão. Você não se assenta à mesa com quem não tem comunhão. E Paulo fala sobre quando Jesus deu uma das ordenanças da igreja, a ceia do Senhor, que é uma das experiências mais gloriosas que um discípulo de Cristo pode ter, que é se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e comer do pão e beber do cálice juntos. Isso é feito ao redor da mesa. 1 Coríntios 11, 23, Paulo fala: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu pão que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de cear, tomou o cálice e tendo dado graças. Ou seja, ele está falando sobre o que está acontecendo ao redor da mesa. A mesa é lugar de comunhão. E ele preparou um lugar à mesa para você. Pastor, aonde que está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os inimigos, eles verão o seu nível de comunhão com Deus. Aleluia. Diga comigo, mesa é comunhão. Eu falei umas semanas atrás sobre um dia que eu estava na correria, busy, e aí tive um tempinho para eu poder comer. Parei num lugar para comer, peguei um prato de comida lá, o restaurante estava cheio. Sentei numa mesa que estava vaga, uma mesa de 4 lugares, que estava vaga, sentei, estava sozinho comendo. Aí daqui a pouco vem um cara, todos os outros lugares tomados. Vem um cara com o prato dele, olhou, rodou para um lado, rodou para o outro. Aí eu vi a mesa toda vaga. Pensei comigo: deixa o cara sentar aqui. Levantei a mão e falei: se você não se incomodar, fica à vontade, pode sentar aqui, vamos comer junto. O camarada sentou, nunca tinha visto ele mais magro. Nunca. O cara sentou na mesa comigo e estamos comendo. Mas que coisa esquisita é você sentar para comer com uma pessoa que você não conhece, não tem comunhão. Por mais que a gente tente conversar, não dá certo. Porque primeiro que você sempre pergunta na hora errada. Sabe quando a garçonete chega no restaurante: como é que estão as coisas? Você acabou de colocar aquela garfada de alface, né? Com abobrinha? Alface? Abobrinha de tomate? Maravilha. Eu vou fazer você sofrer hoje. Não mandei você vir na igreja. Aquele pedaço de picanha graúdo, suculento.
Sabe, aquela que cria até aquela casquinha assim por causa do calor da brasa na gordura, que a gordura fica, sabe o que eu estou querendo dizer? Quem sabe? Hã? Está escorrendo aqui, Edmilson, está escorrendo. Limpa aí que está escorrendo. Limpa aí que está escorrendo, limpa aí que está... Vem e pergunta, na hora que você encheu a boca de purê de batata, vem a mulher e pergunta, como é que tá tudo bem? Quer mais refrigerante? Gente, não tem nada mais desagradável do que você sentar para comer na mesma mesa com a pessoa que você desconhece. Não tem problema nenhum. Você senta no banco numa praça, bate um papo, no ônibus, no avião, e quantas pessoas que eu já conversei viajando de avião por aí, e conversa e fala dos filhos, e mostra foto, e não sei, agora comendo, não, comendo é muito esquisito, porque a mesa é sinal de comunhão, você se assenta à mesa com quem tem comunhão, por isso que no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela crescia, juntos, enquanto eles compartilhavam a mesa. Quem está me acompanhando? Portanto, a comunhão é algo poderoso que, inclusive a própria Bíblia diz, quão bom e quão suave é, irmãos, vivam em união. Tem muita gente que acha que é competição, muita competição, todo mundo competindo para ver quem é melhor, quem é mais não sei o que lá, quem tem isso, quem não tem aquilo. Não, irmão, é união, é unidade, é comunhão. É corpo, quem está entendendo, diga amém. Portanto, Deus demonstra esse desejo desde o princípio. Vamos ver um pouquinho a respeito disso. Porque eu quero que você se recorde que Deus, Ele é Deus, antes de você ter era Deus. Ele não precisou da sua autorização, Ele não precisou do seu louvor cantado debaixo do chuveiro, Ele não precisou da sua fé, da sua convicção, para Ele ser Deus. Ele sempre foi Deus. Sempre foi. Pensa aí no ano que você nasceu. 1900. Antes de 1900. No meu caso, antes de 1989, ele era Deus. Era Deus. Mais especificamente, 25 de maio. Falta 10 dias para o meu aniversário. Se preparem. Se preparem. Esse ano eu faço 33 anos, a idade de Jesus. Que maravilha. 33 anos. Há 33 anos atrás, Deus já era Deus. E Ele já era Deus, não era uma semana só não, Júnior. Ele era Deus, ó. Depois, quando Deus resolver que meu tempo aqui acabou e me recolher para a glória, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não precisa de mim, de você, não precisa da nossa autorização, nem do nosso consentimento. Ele é Deus sozinho, Ele é Deus. Quem está entendendo? Mas ainda assim, Ele escolheu se revelar aos seus filhos. Aí nós temos o evento da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pode colocar na tela para mim, fazendo favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós temos o princípio daquilo que é um investimento em direção à comunhão, a estabelecimento de comunhão. Porque Deus estava criando um habitat para a comunhão, um ambiente para ter comunhão. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Fica ligado, porque hoje você não pode perder isso aqui não, viu? Não pode perder. Ele estava criando um ambiente para a comunhão. Então ele cria os céus e a terra. Mas aí o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, a terra não estava pronta para ser o lugar de comunhão. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque tudo aquilo que é sem forma e vazio, o Espírito de Deus coloca ordem e preenche. Se a sua vida está meio vazia, clama pelo Espírito, que Ele vai pairar sobre você, até que você seja cheio. Se a sua vida está em caos, clama pelo Espírito, que Ele vai pairar sobre você e trazer ordem aonde não tem forma.
Querido, se você precisa de uma intervenção de Deus, clame pelo Espírito Santo. Permita que Ele paire sobre você, porque aonde Ele paira, aquilo que está sem forma passa a ter ordem, e o que está vazio passa a ser preenchido. Quem pode me ajudar com glória a Deus aí? Aleluia. O Espírito pairava sobre a face da terra. Para quê? Para preparar o ambiente, para preparar um habitat. E aí Deus começa, no primeiro dia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Pode ser o Big Bang, pode ser o Little Bang, pode ser o pequeno bang, pode ser, não importa o que seja. Eu sei é que Deus falou e aconteceu. Disse Deus, houve luz. E aí Deus começou a criar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias Ele cria o homem. No 7º dia Ele descansa. Não porque está cansado, mas Ele descansa para nos revelar um padrão. Não vou entrar nesse agora, deixa isso para um outro dia. Mas Ele termina de criar o habitat, e aí Ele insere o homem naquele habitat. Aí diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Pode colocar o próximo. E ordenou Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus faz o seguinte, Deus cria o ambiente e põe o homem lá. E diz o seguinte, Adão, eu quero ter comunhão contigo, mas para que a gente tenha comunhão, você tem que cuidar desse ambiente. Então Adão era responsável por dar manutenção ao ambiente de comunhão. Era responsabilidade de Adão cuidar do ambiente de comunhão. E aí Deus coloca uma condição. Por que condição? Porque a graça é de graça, o amor é incondicional, mas a comunhão tem regras. Vira para quem está do seu lado e diga, a graça é de graça. Ao amor é incondicional, mas a comunhão tem regras. Ele diz o seguinte, você vai cuidar do nosso ambiente de comunhão. Você pode comer de qualquer árvore, porque o jardim é concessão, o jardim é graça, a minha presença é mas a comunhão tem regras. Então daquela árvore você não vai comer. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Adão, a comunhão é opcional. Você mantém a comunhão comigo se você quiser. Se você não quiser, é só comer daquela árvore lá, que a comunhão entre a gente cessa. Aí o que acontece? Eva fica meio curiosa, dá uma mordida no fruto que não era para morder, dá para Adão, e aí a gente tem esse acontecimento aqui relatado em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículos 7 ao 10. Gênesis 3, 7. Então, depois de comer o fruto, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui. Depois a gente passa para o próximo. Então ouça só. Deus fez um lugar de comunhão, diga-me comunhão. Aleluia. Fez um lugar de comunhão que tinha a graça, que era o jardim, o amor, que era a sua presença, e a comunhão, que era relacionada àquele ambiente. E ele diz para Adão, Adão, cuida desse ambiente, esse é o ambiente da nossa comunhão. Um belo dia, Deus chega à tardinha, e passeando no jardim, sem filtro,
sem filtro, sem véu, sem pano, sem segurança, sem guarda-costa. Chega Deus passeando no jardim, à tardinha. E aí olha a pergunta que Deus faz no versículo 9. Põe para mim. Versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, perguntando-lhe: onde estás? Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Para que Deus perguntaria a Adão onde estás, se ele não tivesse a expectativa de encontrar Adão em algum lugar específico? Quando Deus pergunta a Adão onde estás, era porque Deus tinha um hábito de se encontrar com Adão no mesmo horário, todo dia, no mesmo lugar. Aí ele chega e fala: ô Adão, você está onde, rapaz? Esse aqui não é o nosso lugar de encontro, cadê você? Adão, eu vim aqui para o nosso apontamento de comunhão, cadê você, rapaz? Eu estou no lugar que nós marcamos, aonde está você? Nai, kamassou biedecai. Deus revelando o seu desejo de desenvolver comunhão com o homem. Ele fala: Adão, eu cheguei, eu estou no lugar, nós combinamos. Não era aqui que a gente tinha combinado? Não é nessa hora? Eu estou no horário certo, Adão, porque eu nunca chego atrasado. Mas a minha pergunta é: cadê você? Meu Deus, essa é a pergunta que Deus está fazendo para muitos de nós aqui. Deus está querendo estabelecer uma comunhão mais estreita com você. Deus está querendo estabelecer uma comunhão mais estreita com o seu lar. E Ele está perguntando para você: eu estou aqui no mesmo lugar aonde marquei contigo. Cadê você? Cadê você? E a gente reclama, a gente fala, e a gente trata Deus como se Ele fosse um posto de gasolina. A gente vai só quando precisa. E Deus não quer ser o seu posto de gasolina. Deus quer comunhão. E Ele chega na viração do dia, à tardinha. Ele chega para Adão: Adão, eu cheguei, eu estou no horário marcado aqui, no nosso lugar de encontro, Adão. Cadê você? Cadê você? Encosta em 3 pessoas à sua volta aí e pergunta: cadê você? Cadê você? Cadê você? Aonde estás? Aonde você está, Adão? Aonde você está? Que eu vi e não te encontrei. De uma comunhão. E nesse momento, a comunhão entre o homem e Deus, ela é de Éden, então, era o lugar de convergência. Você achou que eu tinha esquecido o tema, né? Você achou que eu tinha esquecido? Não. Éden era o lugar de convergência. Era o lugar onde Deus e o homem se encontravam para a comunhão. Meu Deus, me ajuda, Senhor. E o que Deus disse? Deus disse o seguinte: Adão, é sua responsabilidade. Cuida desse ambiente de convergência. Cuida deste lugar de comunhão. Cuida deste lugar de encontro. Porque este é o lugar de convergência entre eu e tu. Meu Deus. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Me dá mais uns minutinhos, eu preciso concluir isso. Adão, então, junto com Eva, eles desfazem a comunhão que tinham com o Senhor. E aí a comunhão é quebrada. A partir deste momento, nós temos uma estratégia do Senhor que é posta em andamento para reestabelecer a comunhão. Meu Deus, se você soubesse o que está para vir na semana que vem, você ia estar glorificando também junto comigo. Você ia estar subindo em cima dessa cadeira, apavorado, porque você não tem noção de onde que eu vou semana que vem. Meu Deus. A partir daquele momento, Deus começa a arquitetar
o reestabelecimento da comunhão. Aí ele começa chamando Moisés. Vamos ver o que ele fala com Moisés. Moisés, Êxodo capítulo 3, rapidamente. Êxodo capítulo 3. Se você estiver tomando nota, anota isso aí rapidinho. Se você não estiver tomando nota, anota aí rapidinho. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? Então aqui, Deus se manifesta para Moisés. E ele começa então um processo de restabelecimento da comunhão. Só que a gente vê o seguinte, agora Deus não está mais passeando livremente. Por quê? Porque o homem não suporta mais a pureza da santidade de Deus. Então, ele não passeia livremente no jardim, mas agora ele usa artifícios. Ele está encoberto como que por um véu. Existe um filtro entre ele, a sua manifestação, e a pessoa para quem ele está se manifestando. Então ele se manifesta para Moisés através de uma chama dentro de uma sarça. Aí, versículo 4. Versículo 4. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá. Em outras palavras, Moisés, não senta nessa mesa aqui não, porque a gente ainda não tem comunhão. A nossa comunhão agora, Moisés, tem regra. Tem regra. Não chega muito perto. Tira o sapato do pé. Tira o sapato do pé e vai chegando devagarinho. Porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, você entrou agora em um lugar de convergência. Você está, Moisés, cuidado, porque você está entrando num lugar de convergência. A minha presença está convergindo com a sua humanidade. Então Moisés, tira o sapato, cuidado. Vira para quem está falando, diga cuidado. De convergência. Era o Éden antes. Aí agora virou o lugar da sarça. E Deus chama Moisés. Moisés é levantado por Deus. Moisés tira o povo de Israel do Egito e começa a levar o povo para a terra de Canaã. E aí no meio do caminho, no deserto, Deus resolve se revelar à nação de Israel. Aí ele manda Moisés fazer o tabernáculo. O tabernáculo. O tabernáculo que era o quê? O tabernáculo, eu não vou ter que falar sobre isso, mas o tabernáculo era um lembrete de como era o Éden. Ele apontava, ele tinha elementos da comunhão que Deus tinha com o homem no Éden. Em todo lugar, nas paredes, nos móveis, ele tinha elementos do Éden em todo lugar. Aí Deus revela para Moisés, fala: Moisés, eu vou me revelar ao povo. Eu vou me revelar ao povo. Só que Moisés é o seguinte: eu não posso sair caminhando ainda no meio do povo. Então eu preciso de um filtro. Esse filtro é o tabernáculo, Moisés. Então você vai construir o tabernáculo para mim. Assim, assim, assado, dessa medida, daquela. 3 compartimentos. Tem o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Esse móvel, aquele outro e tudo e tal. Faz o tabernáculo desse jeito, Moisés. Quando Moisés faz o tabernáculo, corre lá, Êxodo 44, 33. Êxodo 40, 33. Êxodo 40, 33. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés, diga comigo, acabou. Moisés acabou a obra. Pronto, Senhor, está concluído. Aqui está. O tabernáculo agora é o lugar de convergência. É o lugar de encontro. Por isso que o tabernáculo se chama de tenda da congregação. Porque é um lugar de convergência, onde a presença de Deus converge no mesmo lugar da limitação da humanidade. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. É o lugar de convergência. Aí o que acontece? Acabou a obra, Elsandra. Acabou a obra. Quer saber o que acontece depois? Quer não? Quer? Quer? Vou mostrar só para você depois do culto então. Quem quer saber o que acontece? Amém. Versículo 34.
Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Porque era o lugar de convergência, o lugar estava pronto, o ambiente estava pronto, mas ainda Deus não podia andar no meio do povo. Só que o tabernáculo era um lugar móvel, o tabernáculo era móvel, era portátil, era móvel. Por quê? Porque o povo estava no deserto, eles tinham que ser guiados pela nuvem do Senhor. Quando a nuvem parava, eles armavam acampamento, mas quando a nuvem se movia, eles tinham que pegar as coisinhas deles rapidinho, pegar as coisas deles e caminhar junto com a nuvem. Quem está entendendo? Então o tabernáculo, ele era móvel. Por quê? Porque chegava uma hora que a nuvem começava a mover e eles tinham que levar o tabernáculo junto com eles. Por quê? Porque o tabernáculo era o lugar de convergência. Aonde eles iam, o tabernáculo tinha que ir junto. Aonde eles paravam, o tabernáculo era armado tudo de novo. Entrava tudo direitinho, tudo pronto, está pronto o tabernáculo. Vinha a glória de Deus de novo e pum, enchia. Porque a glória de Deus só vinha quando o tabernáculo estava completo. Porque o tabernáculo era o lugar de convergência. Mas chegou uma época, Jerusa, que o povo já estava na terra prometida. Davi já estava reinando, eles já não estavam se movendo de um lugar para o outro, e a nação de Israel já tinha até capital, que era Jerusalém. Então agora não tem necessidade mais de ter um tabernáculo móvel. Aí o que Davi fez? Davi sonhou em construir um templo para o Senhor, mas Deus não deixou. Deus falou assim: não, Davi, faz o seguinte, reúne os materiais, mas quem vai construir o templo vai ser o seu filho Salomão. Não deu outra. Davi reuniu todos os materiais, Salomão assumiu o reinado e construiu o templo. Você quer saber o que acontece quando o templo termina? Quer saber? Você não quer coisa nenhuma. Você quer saber o que acontece? Então vai comigo. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Você gosta de Bíblia? Você gosta de Bíblia? Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. Pronto, acabou a obra, acabou o templo, agora o templo estava pronto. Que coisa linda, né? Pronto, graças a Deus. Agora vamos colocar de pé, deixa eu orar com você então e vamos terminar. Está faltando alguma coisa, não está? O que acontece depois? Versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Meu Deus. Versículo 13. Se eu encerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos aos meus ouvidos, a oração que se fizer aonde? Este lugar, o segredo era o lugar de convergência. Meu Deus do céu. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje aqui? Ele está dizendo: os meus olhos vão estar atentos à oração que vocês vão fazer neste lugar. Aí você quer ver como é que começa a história, Júnior? Quer ver? Vai para mim para o versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, no templo,
porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graça, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando o templo terminou, o templo se tornou novamente o lugar de convergência. Aí Deus diz: ó, os meus olhos estão atentos para a oração que vocês vão fazer neste lugar. O segredo está aqui. E assim como Adão tinha a responsabilidade de dar manutenção ao ambiente de comunhão, os sacerdotes tinham que dar manutenção ao templo. Pastor Diego, por que você está falando tudo isso, pastor Diego? Ainda bem que você me perguntou. Eu já estou terminando. Porque chegou um momento em que esse templo aí foi destruído pelo Império Babilônico. E o lugar de convergência não existia mais. A arca da aliança se perdeu. E o povo de Israel perdeu o seu caminho. Deus até enviou depois Esdras, Neemias, Zorobabel para reconstruir a cidade, reconstruir o altar e reconstruir o templo do Senhor, mas não era jamais a mesma coisa. Já não era mais a mesma coisa. Mas houve um tempo, a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, aonde Jesus se manifestou e morreu por nós. Quando Jesus estava na terra, Ele era o lugar de convergência. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse: importa-vos que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Agora você quer saber aonde está a glória de Deus em tudo isso? Vai comigo então para Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Eu tenho só mais 2 textos e eu encerro. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19 ao 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, ou seja, vocês não são mais estranhos. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, hoje nós temos acesso à mesma mesa. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra de esquina. Edificados para quê, Ronan? Edificado para quê? Porque uma edificação tem propósito. Qual é o propósito dessa edificação? No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para morada do Espírito. Ou seja, Ele te edificou para que você fosse templo. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, rapidamente. 1 de Pedro 2, 5. Quem está sendo abençoado aí, amém? 1 de Pedro 2,5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, não estou convencido. Eu preciso de 3 textos. 2 textos não é suficiente. Não é? Pois é. Então vai comigo para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3,16. Paulo diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 6, versículo 19. Sabeis que o vosso corpo é
é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois vós mesmos. Sabe o que ele está dizendo, dona Geni? Ele está dizendo o seguinte: o que o Éden era para Adão, o que a sarça era para Moisés, o que o templo era para Israel, você é para o mundo. Porque antes tinha um templo, agora o templo é você. Então você é o lugar de convergência. Oh, Jesus. Ou seja, você, quando Deus queria se relacionar com Adão, ele se manifestava no Éden. Quando Deus queria se manifestar a Moisés, ele se manifestava na sarça. Quando Deus queria falar com o povo de Israel, ele se manifestava no tabernáculo ou no templo. Agora, quando Deus quer se revelar ao mundo, ele se manifesta em você. Porque você é o lugar de convergência. Se coloque em pé, pelo amor de Deus. Você é o lugar de convergência. Você encosta em 3 pessoas à sua volta e diga: você é o lugar, você é o lugar, você é o lugar. Você é o lugar, você é o lugar, você é o lugar, você é o lugar. Por isso que eu louvo ao Senhor. Eu não falei nada dessa mensagem para ninguém. E o grupo de louvor selecionou essa música para cantar hoje. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou o teu lar. Muda as coisas de lugar. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: você é o lugar. Você é o lugar. Você é o lugar. Se você está esperando que a presença de Deus se manifeste aqui, nesse tempo, nesse ambiente, nesse prédio, você está enganado. A glória de Deus está nesse prédio. Não é porque esse prédio é especial, é porque você está aqui. Porque você é o lugar de convergência. Encosta no ombro de quem está do seu lado e diga: você é o lugar. Você é o lugar, você é o lugar. Não se entristeça, não perca a tua paz, não perca o teu equilíbrio. Você é o lugar. Você é o lugar, você é o lugar de convergência. Pastor, mas eu pequei. Pastor, mas eu errei. Pastor, mas eu isso. Pastor, mas eu aquilo. Pastor, mas eu aquilo outro. É por isso que você tem graça e amor, para que você invista na comunhão. Você é o lugar. Se você quer saber como que Deus vai se manifestar ao mundo, como que Deus vai ganhar essa cidade, como que a glória de Deus se revelará a Chelsea, como que Deus vai ganhar o seu vizinho, como que Deus vai ganhar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eu quero dar uma para você. O segredo não sou eu, seu pastor. O segredo não é a equipe de liderança da igreja. O segredo esse templo, esse prédio. O segredo não é a música que a gente canta. O segredo não é quem está com você. O segredo é você. Você é o lugar. Você é o lugar. Você é o lugar de convergência. Você é o lugar aonde a presença de Deus se manifesta para encontrar o homem. Você é o lugar. Você é o lugar. E eu sinto que o Espírito de Deus está vacinando a igreja contra ataques malignos, para convencer o povo de que não pode, não tem, não consegue. E um espírito de inferioridade que tem repousado sobre a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: você é o lugar de convergência. É em você que a glória se manifesta. O avivamento não tem a ver com os espaços físicos mais. O avivamento tem a ver com o templo do Senhor. Quem é o templo? Vira para quem está do seu lado e diga: não sabeis que sois vós? Meu Deus. Esse texto, ele é usado para falarmos sobre o cuidado do corpo. É o texto que a gente usa para falar que para não fumar, para não beber, para não sei o quê, para não sei aquilo outro. Principalmente Paulo estava falando sobre a imoralidade sexual. Ele estava falando: o seu corpo é templo do Espírito. Você não pode profanar o templo do Espírito. E Paulo está falando a respeito dessas coisas. Meu irmão, eu compreendo que a verdade que Paulo estava inserindo muito mais profunda. Paulo estava indo muito além de usos, costumes e hábitos. Paulo estava falando de uma consciência que deve estar estabelecida no nosso coração. A consciência de que eu sou o lugar de convergência. Quando eu vivo com essa consciência, tudo muda no meu interior.
Tudo muda se eu sei que sou o lugar de convergência. Eu não vou mais dar lugar para fofoca, para intriga, para desunião, para qualquer tipo de distorção. Eu não vou dar lugar mais a pensamentos impuros, a coisas que vêm para distorção, porque eu sou o lugar. Eu sou o lugar. Diga: eu sou o lugar. Eu sou o lugar. Diga mais forte: diga: eu sou o lugar. Eu sou o lugar. Eu sou o lugar de convergência. Eu sou o lugar aonde a limitação da humanidade se encontra com a presença da divindade. Eu sou o lugar de convergência. Eu sou o lugar. E eu quero orar por pessoas que talvez não tenham vivido com essa consciência. E você tem esperado para que Deus se movesse na sua vida de alguma forma e você não consegue identificar. E você está perguntando: cadê Deus que eu não estou vendo? E cadê Deus que eu não estou vendo? E Deus está dizendo para você: estou aqui. Você é o meu lugar de encontro. Por isso que Paulo disse que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, porque a comunhão não é algo que Ele dá para você, é algo que Ele faz com você. Precisamos de comunhão. Nós não podemos viver as nossas vidas buscando as coisas dele sem discernir quem é ele. Você é o lugar. Se você está esperando que o pastor: não, o meu marido está isso, está aquilo, minha esposa está isso, está aquilo, o pastor tem que vir orar na minha casa. Meu irmão, você é o lugar. Você é o lugar. Eu não estou falando que essas orações não são importantes. Elas são. Se você me chamar, eu vou. Mas você não pode achar que essas coisas substituem quem Deus te criou para ser. Você é o lugar. Você é o lugar de convergência. Aleluia. Jesus. Eu vou pedir que o pastor Ronan, pastora Fernanda, evangelista Eronitson estejam aqui à frente. Pastor Rony, se você deseja receber uma oração específica, ao fim da minha oração, você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. E queremos orar por você. Se você tem tido dificuldade de compreender que o lugar de convergência não é este prédio, o lugar de convergência é você. É por isso que Deus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se a gente estiver aqui, Ele está aqui. Se a gente estiver aqui, Ele vai estar aqui. Porque o segredo não é o lugar, esse pedaço de carpete. O segredo está em você. Você é o lugar de convergência. Encosta no ombro de quem está do seu lado e diga: você é o lugar.